Bom, acompanha todos com a paz do Senhor, que é o irmão Tiago. Novamente, estamos aqui na Escola de Pregadores, vou estar ensinando a lição 3. E vamos lá. A lição 3, ela é de extrema importância para a gente. Logo depois eu vou estar ensinando, ao longo dessas aulas. Mas a lição 3 diz assim: conhecimento amplo da verdade de Deus, ou da verdade. O texto de referência está lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Mas, nesse momento, eu vou querer estar ensinando alguns versículos em específico. Então, vamos lá. Eu quero pegar com vocês o verso 4. Abra sua Bíblia no verso 4, ou se quiser acompanhar aqui na tela. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás sabia que Jesus estava com fome, e ele havia dito para Jesus: olha, transforma essa pedra em pão e coma. Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não falou de só algumas palavras que saem da boca de Deus. Ele falou de toda a palavra que sai. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus também falou assim: está escrito, mostrando que ele tinha conhecimento da Escritura. Essa passagem aqui, ela está em um dos livros de Moisés. É uma passagem que está no Pentateuco, um dos primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés. A outra, verso 10, versículo 10. Então diz Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa passagem está em Salmos. Olha Jesus aqui mostrando que quando a gente tem um conhecimento amplo da verdade, um conhecimento amplo da palavra de Deus, nós conseguimos nos sair muito bem. Nós conseguimos enfrentar Satanás. E na pregação não é diferente. Quanto maior o conhecimento da palavra, mais você vai conseguir desenvolver a sua pregação. Então, olha para você ver. Jesus, na primeira tentação, ele teve que ir no Pentateuco, buscar uma passagem que estava lá. Na segunda tentação, ele teve que ir nos Salmos. Então, Jesus ele tinha conhecimento tanto de um quanto de outro. Os discípulos, eles iam conhecendo a palavra de Deus com Jesus. Eles foram tendo esse conhecimento. Digam um jeito. Por exemplo, quando Jesus estava vivo, e ele entrou no templo, ele viu o templo todo bagunçado. Pessoas fazendo coisas que não deveriam no templo. Ele expulsou todo mundo do templo. E os discípulos lembraram assim, de um Salmos: o zelo da tua casa me consumiu. Só que quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, se levanta para pregar a multidão, ele prega o profeta Joel, mostrando que os apóstolos, os discípulos e apóstolos, eles estavam aprendendo cada dia mais sobre a verdade, sobre a Bíblia, aprendendo que cada versículo tem sua importância. Por exemplo, como Jesus falou que o pão da nossa vida é a palavra de Deus. É toda a palavra de Deus. Tiago, mas e se for só 1% da palavra de Deus? Não dá certo. Tem que ser toda a palavra de Deus. Outra coisa, por que o conhecimento ele é importante? Por exemplo, vamos lá, dar um exemplo aqui para vocês. Se você está pregando e você tem só aquele texto ali com você não sabe nenhum outro texto. Você vai pregar aquele texto e o pastor te deu meia hora para você pregar. Tem meia hora para você pregar ali. Se você não souber o texto, você não consegue, primeiro, manter o horário. Segundo, você não consegue fortalecer a mensagem. Como assim fortalecer a mensagem, Thiago? Por exemplo, eu posso pegar num texto, vamos lá, eu estou pregando sobre Ana ter ido no templo e Deus ter abençoado a vida dela. Essa é a minha mensagem. Eu posso também dizer que Rebeca também foi abençoada, porque ela também era estéril. Então, a fidelidade de Ana, a fidelidade de Rebeca. A fidelidade de Ana
eu posso também fortalecer com a fidelidade de Sarai, ou com a fidelidade de Deus a Sarai. Então, eu posso usar textos paralelos para fortalecer a mensagem que eu quero passar. Por exemplo, posso usar o caso de Isabel também, mãe de João Batista. Então, eu tenho vários textos que eu posso usar ali para agregar e pregar em cima deles. Por exemplo, Deus vai te dar um texto, mas Ele também vai te dar uma mensagem. Deus nunca dá um texto sem uma mensagem. Mensagem sem texto é a emoção do pregador. E texto sem mensagem é questão de falta de buscar a Deus. Então, por exemplo, às vezes, o que é um texto sem mensagem? Por exemplo, eu tenho um texto, só que eu não tenho a mensagem. Qual a diferença entre um e outro? O texto é a informação. A mensagem é aquilo que Deus está querendo falar através da informação. Se eu tenho a mensagem, mas eu não tenho o texto, eu vou usar a minha emoção para trazer a mensagem. E muitas das vezes eu posso perder a mensagem no meio da minha emoção. Como diz a Bíblia, o coração do homem é enganoso. Agora, se eu tenho o texto e não tenho a mensagem, eu vou somente dar uma aula ao invés de pregar. Eu vou somente dar um estudo ao invés de estar pregando ali. Então, na pregação é importante a gente ter o texto, que é o estudo, e a mensagem. Mensagem e texto. Mensagem, aquilo que Deus quer falar através do texto. E o texto? O texto é aquilo que mostra e fortalece a mensagem que Deus está querendo passar. Um tem que estar ligado no outro. Então, eu posso usar versículos auxiliares, como eu disse aqui, para fortalecer a mensagem. O texto vai mostrar a mensagem. Só que eu posso usar textos auxiliares para fortalecer a mensagem. Por exemplo, eu estou querendo falar sobre fé. Eu pego os textos que mostram sobre fé. Abraão teve fé em Deus, saiu da sua casa e foi até Canaã. Moisés teve fé em Deus, saiu da sarça e foi até o Egito. Várias pessoas tiveram fé em Deus ali. Então eu posso usar esses textos auxiliares para agregar a mensagem. Beleza? Uma coisa importante, conhecimento amplo. Conhecimento amplo. Eu não preciso ter somente da Bíblia. Eu preciso ter na Bíblia. É importante. Você é pregador, primeiro, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que fazer um plano de horas para você estar lendo a palavra de Deus, para você estar conhecendo ali a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você é pregador? É você que vai trazer a mensagem. Às vezes você está pregando lá em Apocalipse, mas Deus, no meio da mensagem, Ele pega o seu coração e leva você lá em Gênesis, porque tem um princípio lá que Ele precisa ensinar para a igreja, porque está acontecendo isso na vida de um irmão. Então o que acontece? Deus vai trabalhar nisso. É por isso que eu falo, existe uma diferença entre texto e mensagem. O texto, ele é o suporte para a mensagem. E a mensagem, ela precisa estar engajada no texto. Por exemplo, você vai ser convidado para pregar. E tem um tema. Irmão, você não vai orar pedindo para Deus te dar uma palavra. Porque a palavra você tem. O coordenador de jovens, o coordenador das irmãs, o coordenador de missões já orou por aquele tema. Você não vai precisar orar por um texto. Você vai orar para Deus abrir o seu entendimento para você entender aquele texto e te dar uma mensagem por cima do texto. Que esteja engajada no texto. Você entendeu? Agora, por exemplo, tema livre. Você vai ter que buscar o texto. Você vai orar, vai pedir a Deus um tema. Como acontece? Comigo, muitas das vezes, eu oro a Deus e Deus fala a palavra e o capítulo no meu ouvido. Eu entendo aquilo. É como se tivesse uma voz de dentro e falasse para mim. Às vezes, eu tenho que pegar a Bíblia, Deus fala só o livro, e eu vou ter que ler o livro inteiro e falar, Senhor, aonde o Senhor quer falar? E ficar em espírito de oração perguntando para Deus. Até eu achar a palavra. Como eu achei a palavra, Tiago? Como eu sei? O seu coração começa a pegar fogo. O seu coração começa a queimar por aquela palavra. Você sabe que aquela é a mensagem de Deus. Por quê? Porque o seu coração não consegue deixar aquela palavra de lado. Não consegue deixar aquela palavra de escanteio. As outras você consegue, mas aquela ali
fica dentro do seu coração. É aquela que Deus te deu. Você achou a palavra. Tem tema a mensagem? Peça a Deus luz para entender o tema. Não peça a Deus uma palavra. Por exemplo, às vezes você não sabe pregar sobre aquilo. Procure seu professor da escola bíblica dominical. Procure vídeos estudando aquela palavra. Procure informações sobre aquela palavra. Ore a Deus. O maior professor, eu costumo dizer que é o Espírito Santo. A gente aqui está instruindo, e está passando um pouco do conhecimento que a gente tem. Mas o melhor professor que eu já tive foi o Espírito Santo. Ele quem mais me ensinou. Sabe? Outra coisa. Uma coisa que vocês precisam saber também. É que conhecimento amplo, você pode ter um testemunho. Você pode ter conhecimento amplo de fatos, de assuntos teológicos. Lógico, desde que não firam a Bíblia e não pode ser suposição teológica. Tem que ser fato. Porque se você for trazer a suposição teológica, você vai ficar dando nó nos irmãos. É mais fácil deixar uma suposição teológica para, vamos dizer, uma escola bíblica dominical, um estudo. Entendeu? Agora, na pregação, traga fatos. Traga fatos mesmo, realidade. O teólogo 1 fala isso, o teólogo 2 fala aquilo. Não, não traga, porque isso aqui não é estudo, sabe? É a pregação, você tem que falar com certeza. Você tem que ter certeza e razão daquilo que você está falando, porque senão você perde o público ali. Entende? Bom, então, é isso que eu queria passar para vocês. Busquem criar um plano, um banco de horas, para você estar lendo a Bíblia. De preferência, comecem com as epístolas de Paulo, Pedro, João. Depois, passem para um evangelho. Vocês vão pregar sobre Jesus, Deus. Eu recomendo o primeiro evangelho a ler, o evangelho de João, o segundo de Mateus. Leiam também, como vocês vão ser pregadores, o livro de Apocalipse. E depois, orem a Deus. Tiago, eu não sei qual livro eu vou ler. Orem a Deus. Fala assim, Deus, qual livro o Senhor quer que eu leia? Deus vai passar para você ali, às vezes Deus vai deixar uma palavra para você. Entende? Mas nas próximas aulas a gente vai estar vou estar ensinando vocês a montar sermão, o que é pregação. Então a gente tem bastante conteúdo ainda para a gente trabalhar. Beleza? Paz do Senhor a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e foco nos estudos que vai dar tudo certo.